Fala galera, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje nós vamos estudar, vou fazer a correção aqui dos exercícios referentes ao módulo A11 do livro de filosofia de vocês, página 89, módulo esse que fala, que trabalha um dos maiores expoentes da filosofia cristã ocidental, que é o nosso glorioso Agostinho, Santo Agostinho, o grande representante da filosofia patrística, tá? Sem mais delongas, a gente vai observar a importância do pensamento desse teórico para a formação do pensamento cristão ocidental ao longo de boa parte da Idade Média e até hoje, dentro da estruturação do clero e da igreja, as ideias agostinianas elas têm um peso, uma influência muito grande, muito considerável, tá? Questão número 1. Em linhas gerais, o que foi a patrística e qual o seu principal representante? Bom, antes de responder a primeira pergunta, já respondi a segunda. O principal representante da corrente filosófica conhecida como patrística é Santo Agostinho, que viveu no século IV, nos anos 300, nasceu na cidade de Hipona, no norte da África, teve uma formação intelectual muito consistente, não era cristão, de origem de nascimento, foi se tornar cristão já adulto, ele pertencia a uma seita que existia na época, os chamados maniqueístas, e ele acaba se convertendo ao cristianismo, diz a tradição cristã, milagre feito pela intercessão, das orações da mãe de Santo Agostinho, que era Santa Mônica, inclusive também considerada pela Igreja Católica como santa, foi canonizada pela Igreja Católica. Enfim, então a trajetória de vida do Agostinho ela influencia muitos aspectos do seu pensamento e das suas visões filosóficas e de mundo. Tá? O que foi a patrística? A patrística foi uma das correntes da filosofia cristã medieval. Essa corrente ela tinha como principal função justamente combater as heresias, ou seja, as interpretações errôneas, erradas sobre as escrituras, sobre os evangelhos e sobre a doutrina cristã de uma forma geral, tá? Então, os filósofos dessa corrente, eles se dedicaram a esse esforço. Além disso, a conciliação do velho debate presente na filosofia medieval, que é a questão da fé e da razão, tá certo? Beleza? Bem simples, 2. Agostinho, no contexto de sua conversão, ao mesmo tempo que negou as antigas filosofias, aprofundou-se de muitas de suas categorias e reflexões. Quais teriam sido essas escolas? Bom, o pensamento agostiniano ele sofreu uma influência de muitos intelectuais, de muitos filósofos, de várias correntes. Você pode identificar aí, principalmente uma que tem uma forte influência sobre a filosofia agostiniana, que é o neoplatonismo. As ideias de Platão, revistas por filósofos como Plotino, que foi um cara que influenciou muito a visão religiosa e sistemática do Agostinho. Então, essa corrente com certeza o influenciou bastante. Mas além dessa corrente, nós temos outras. A corrente, por exemplo, a negação do cinismo, que é uma corrente helenística, da filosofia helenística, acabamos de falar, inclusive, no primeiro vídeo. Nós temos a negação do maniqueísmo, que era também uma doutrina religiosa, mas também filosófica, que, de certa forma, durante uma certa parte da vida, influenciou o Agostinho. Então, basicamente, as suas ideias, a sua visão de mundo, deriva justamente dessa miscelânea, desse caldo intelectual a qual ele se serviu várias vezes ao longo da sua produção intelectual. Tá? Número 3.
O que seria a alma humana para o neoplatonismo? Bom, é importante a gente dizer o seguinte. Para Platão, a alma, ela tinha medo... Perdão. Só dá uma espreguiçada aqui, que sentado tem muitas horas. Perdoe-me. Mas é bom dar uma espreguiçadinha, né, cara? Porra, renova o ânimo. Bom, vamos lá. Para Platão, a alma ela tem a mesma substância, a mesma matéria das ideias. Portanto, ela deriva do chamado sumo bem, o bem maior, né? A ideia de bem total que Platão defende. Tá? Então, assim como as ideias, a alma é perfeita, imutável, atemporal, né? Eterna, enfim. O neoplatonismo ele faz o quê? Ele reformula essa visão, né? Adaptando, né, essa perspectiva às perspectivas do cristianismo. Então, ao invés de a alma pertencer ao mundo das ideias, ela pertence a Deus, que Deus está ali, né, nas mesmas, faz essa releitura, né, está na mesma categoria das ideias. Ele é perfeito, ele é imutável, imutável, atemporal, enfim. Então, a alma só pode derivar de onde? De Deus, né? Então, basicamente, nós temos essa visão em relação à alma para o neoplatonismo. E se ela emana do próprio Deus, ela é perfeita, né? Imutável, atemporal, né? E inteligível, ou seja, ela não pode ser compreendida dentro da perspectiva da razão, e somente da fé. Tá certo? Questão 4. Qual o objetivo da alma humana para o neoplatonismo e qual o papel da filosofia nessa mediação? O objetivo principal da alma humana é a salvação, atingir a Deus, né? Voltar ao seu estado perfeito quando ela foi criada por Deus Todo-Poderoso, né? E o objetivo da filosofia é justamente fazer com que o homem conheça a verdade revelada por Deus, para que essa alma possa acessar justamente esse caminho da salvação, né? Então, essa é basicamente aí a relação entre alma humana e o papel da filosofia. Para a gente completar, né, questão 5, para a patrística agostiniana, quem verdadeiramente pode ser chamado de filósofo, tá? Filósofo só pode ser aquele que compreende, né, que busca a verdade em Deus. E antes de crer em qualquer coisa e de buscar esse conhecimento na perspectiva neoplatônica agostiniana, é necessário ter fé, né? Então é necessário crer para saber e não saber para crer. Então, primeiro você deve ter fé antes de tudo, antes de qualquer coisa, para depois poder, então, né, ter acesso a uma parcial revelação divina, até porque quem sabe de tudo é Deus. Nós, no máximo, tomamos ali um lampejo da sua iluminação, né, do seu conhecimento, e podemos acessar alguns aspectos da criação, não todos, né? Então, existe uma hierarquia aí entre fé e razão, homem e Deus, né? Conhecimento e verdade. Então, há essa dualidade e essa hierarquia que deve ser respeitada acima de tudo. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Então, a gente encerra aqui nesse vídeo essa série de correções, vamos dizer assim, né? Dos últimos 3 módulos que nós estudamos nas últimas 3 aulas de filosofia. Provavelmente, nossa próxima atividade diagnóstica será sobre esses assuntos discutidos nesse encontro de hoje, né? A correção aí desses exercícios. Beleza? Então fica com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau. Au revoir. Sayonara. Bye bye. Enfim.